Olá, meus amigos, que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Seja bem-vindo a mais um dia do projeto Estudando a Revista Espírita, uma parceria exclusiva entre Palestras Davi e Espiritismo Sociedade aqui no Instagram. Hoje nós temos uma convidada especial para nos ajudar no estudo de hoje, a Isabela, mais uma vez conosco, sempre uma honra nesse momento abençoado de estudo. Oiê, seja bem-vinda. Oi, Davi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem? Bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Que bom. Hoje mais um dia de estudo, não é? Da Revista Espírita. A Isabela não é a primeira vez que está conosco e isso nos deixa muito felizes por vários motivos, dentre eles, não é? A seriedade com que a Isa trata o Espiritismo, a forma como ela estuda, o comprometimento que ela tem. Então, seja muito bem-vinda novamente, viu, Isa? Obrigada, Davi, eu que agradeço o convite. Você faz a prece de abertura para a gente enquanto o pessoal chega, por favor, Isa? Obrigado. Então, elevando os nossos pensamentos a Deus, em agradecimento por mais uma oportunidade de estarmos juntos, estudando, aprendendo, auxiliando a todos esses irmãozinhos, encarnados e desencarnados, também necessitam das nossas vibrações, do estudo, do amparo, da prece, que possam também aproveitar do nosso estudo e receberem essas vibrações. Agradecemos aos amigos espirituais que nos amparam e nos auxiliam no estudo, que possam também estar sempre presentes conosco. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Isa. A gente sempre começa com uma pergunta clássica, né? Já dando as boas-vindas também aos amigos que vão se aproximando do nosso estudo. Isa, o que é a Revista Espírita e qual a importância dela, da Revista Espírita, para o aprendiz ou quem se considera espírita? Davi, a Revista Espírita, ela funcionou como um meio de divulgação, né, da doutrina. E era a rede social que o Kardec tinha na época, né, para estar divulgando os assuntos relativos à doutrina. Os assuntos, eles eram muito interessantes, né, mas tinham também um fundamento, né, ou no Livro dos Espíritos, ou eram também ensaios, né, hipóteses criadas por Kardec, e depois vieram ou não a ser confirmada, né, pelo controle universal dos espíritos. Então ele trabalhava dessa forma. Ele era muito erudito, a gente sabe, ele estudava muito, e todos os assuntos. Então o assunto interessava ele, ele tratava segundo o espiritismo, ou já com as bases do Livro dos Espíritos, ou em ensaios, né, hipóteses que ele imaginava que fosse daquela forma. Então essa que é a importância da revista. Muito bom. Na divulgação. Hoje nós vamos ingressar em um artigo, né? Estamos aí no comecinho ainda, de 1858, no mês de julho, sobre espíritos impostores e o falso Padre Ambrósio. Kardec vai dar uma atenção muito especial a essa questão da identidade dos espíritos, principalmente no livro dos Médiuns, no capítulo 24. Depois da obsessão, logo em seguida,
Kardec se preocupa em trabalhar muito esses aspectos que aqui a gente percebe já como grande laboratório inicial do que somente em 1861 estaria totalmente sacramentado, estruturado e tal. E é o que a gente vai ver a partir do nosso encontro hoje, né, Isa? Sim, é isso aí, Davi. Esse artigo mesmo, ele vai escrever, né, em cima de um artigo que ele tirou de outro periódico francês, né, pelo que eu entendi aqui. Um periódico que chamava Espiritualismo de Nova Orleans. Então, em cima de um outro periódico, ele escreve esse que nós vamos ler hoje, né, da Revista Espírita, analisando esse periódico, né, como você falou, e depois vem, então, no Livro dos Médiuns, o capítulo 24, anos depois, ele explicando, né, dando uma diretriz, um guia para as comunicações, né? Perfeito. Nossa, muito boa noite a Eliana Rampazzo, a Cláudia Alencar, sejam bem-vindas, e também a Solange Priscila do Carmo, muito obrigado pela presença de vocês, um ótimo estudo a todos. Vamos fazer aquele esquema, né? A gente vai lendo e vai comentando como a gente fez da primeira vez, combinado? Você começa a leitura pra gente? Começa. Então vamos lá. Espíritos impostores. O falso padre Ambrósio. Um dos escolhos que apresentam as comunicações espíritas é o dos espíritos impostores, que podem induzir em erro quanto à sua identidade, e que, escudados em um nome respeitável, tentam passar os mais grosseiros absurdos. Em diversas ocasiões, já nos pronunciamos sobre este perigo, que deixa de existir para quem quer que investigue, simultânea e rigorosamente, a forma e o fundo da linguagem dos seres invisíveis, com os quais nos comunicamos. Não vamos repetir aqui o que a respeito já dissemos. Lede o assunto com atenção nesta revista, em O Livro dos Espíritos e em nossa instrução prática, e vereis que nada é mais fácil do que se premunir contra semelhantes fraudes, por menor que seja a nossa boa vontade. Reproduziremos somente a comparação que se segue, que citamos em outra parte. Suponde que, num quarto vizinho, ao em que estais, há várias pessoas que não conheceis, nem podeis ver, mas que ouvis perfeitamente. Por sua conversação, não seria fácil reconhecer se são ignorantes ou sábios, gente honesta ou malfeitores, homens sérios ou estouvados, enfim, pessoas educadas ou grosseiras? Isso. Você quer comentar essa primeira parte sobre essa introdução que Kardec traz? Sim. É interessante, Davi, porque aquilo que você falou, né? No capítulo 24 do Livro dos Médiuns, ele coloca como primeiro escolho, né? Ou seja, primeiro incômodo ou impedimento às sessões, né? As reuniões, as comunicações, é o caso das obsessões, né? É o caso das obsessões. O segundo seriam, então, os impostores, né? Quando a identidade do espírito não é revelada, né? Ela é trocada. Na verdade, o espírito diz ser alguém que... né? Ele não é tão grave, porque se você tiver um pouco de atenção e um pouco de bom senso, você consegue perceber, né? O que o espírito está querendo dizer ou está querendo fazer trocando aquele nome. Então, ele vai falar um pouquinho aqui da linguagem, né? Tanto a linguagem dos homens, a gente percebe o caráter de um homem, ou se ele realmente é o que ele diz ter pela linguagem, com os espíritos vai se dar da mesma forma. Eu só tenho que escutar, observar e analisar a comunicação para ver se realmente faz sentido quem o espírito diz ter, né? E o fundamento do que, o conteúdo da mensagem que ele está ditando ou está falando, né? Então, ele fala que basta ter bom senso e analisar a comunicação para você não ser enganado, né? Nós mesmos, né, meus amigos, como a gente vai mudando com o tempo, né? É bem provável que no ensino fundamental, por exemplo, a gente tivesse algum coleguinha que depois de tantos anos que já se passaram, depois do ensino fundamental, do ensino médio, né,
da faculdade, das viagens que fizemos, da vida que a gente foi evoluindo, é bem provável que a gente, quando encontre alguém deste período, a gente, para ele, seja irreconhecível. Então, é lógico que a nossa linguagem também vai alterando, os nossos interesses também vão alterando, e isso a gente viu, inclusive, ontem, estudando a introduçãozinha ali, que traz o livro Boa Nova, o próprio espírito protagonista, Humberto de Campos, sendo irreconhecível por parte daqueles que viram ele na cadeira, né, brasileira de letras, né? Falou, pô, mas esse cara mudou agora, ele não fala mais o que falava antes, ele não tem os mesmos interesses que tinha antes. A vida é assim mesmo, né? A gente vai sendo colocado em certas situações onde novos horizontes são aproximados, são apresentados, e tudo isso faz com que a gente também se identifique com uma nova realidade. O que a Revista Espírita está colocando aqui é aqueles que querem dar o migué, aqueles que querem enganar, aqueles que querem fazer estar no lugar de outro. Então faz o quê? Pega, às vezes, um nome, né? Um nome impactante. Então, vai lá, o Espírito fala uma coisa, muitas vezes, de um primeiro impacto, e põe lá, assinado Platão. Nossa, olha quem que está aqui com a gente, é o Platão. Ou seja, sem essa análise de ver que tipo... será que todos os espíritos que se julgam Platão são da estirpe do filósofo Platão, ou Fénelon, ou seja lá o nome pelo qual, às vezes, a entidade quer se esconder, né, ou quer se mostrar? E esse primeiro parágrafo deixa claro, muitas vezes, o que a gente percebe quando a humildade é real. Quando a gente pega, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, vê uma narrativa maravilhosa de uma entidade linda, quando escreve, e no final ela assina assim, um espírito amigo. Ou seja, pô, se ele pega uma mensagem daquela, que poderia colocar o nome que for, porque tem conteúdo para que ele se identifique pelo nome, né? Ele fala, pô, eu sou um espírito protetor. Caramba! Ou seja, a humildade faz a gente desestruturar essa mecânica de ter um nome, sobrenome, ou uma coisa que nos imponha pelo que uma sociedade pega, um sobrenome impõe. Então, esse primeiro parágrafo é muito poderoso, porque no mundo dos espíritos, definitivamente, não interessa o nome, mas o fundo, a essência e o conteúdo vibratório que traz determinada lição, né? Então, isso me chama muita atenção também, porque quando a gente percebe nas cartas consoladoras, a busca que empreende a pessoa, fala, pô, mas eu não vejo meu pai nessa carta, eu não vejo meu irmão nessa carta, eu não vejo minha irmã. Então, então é possível que seja impostores que estejam ali? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes pode ser, sim, o teu pai, o teu irmão, a tua mãe, mas com outras características, um outro olhar. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é muito delicado. É muito delicado, porque vai muito de encontro com a realidade com que a análise crítica me coloca no papel de quem analisa essa comunicação. Pode ser impostor? Pode. Mas todos são impostores? Não. Então, a gente está no mato sem cachorro se não estudar. Porque levar gato por lebre é muito fácil nesse universo também. Né, Isa? Davi, tanto que nas comunicações do Chico, eu não sei se você se lembra, mas quando a comunicação era íntima, assim, né, da mãe, do filho para a mãe, né, para os pais, eles costumam dar dados pessoais, né, eles costumam dar pistas, assim, ou questões que só os pais teriam como saber, né, para que confirme a resposta, porque naquele momento, né, no caso do Chico, o objetivo de consolar era muito grande, então precisava disso. Né? Era necessário para que os pais acreditassem que realmente era o filho. Então você vê que a maioria das cartas tem esses dados pessoais, coisas que só a família sabia dizer, que é o caso de uma comunicação íntima, né? Agora, é o que você falou, para uma instrução geral, que é o que a gente tem no Livro dos Espíritos, no Evangelho, não tem necessidade. Ele mesmo vai falar que os espíritos superiores, quando eles chegam num grau, né, de depuração, eles acabam numa uniformidade de pensamento. Eles não perdem a individualidade, mas eles perdem a personalidade. Não importa mais quem ele foi.
isso não significa mais nada. Então eles passam a pensar da mesma forma. Então não importa se é o Fenelon ou se são os espíritos que trabalham com o Fenelon. Se ele mandar os espíritos que trabalham com ele, eles vão pensar da mesma forma. Entende? Então não precisa estar... Essa questão do nome, se é uma mensagem boa, ele não há necessidade de saber quem foi. É isso aí. Agora, a mensagem. Exatamente. Aqui Kardec está falando o quê? Com aquelas entidades que querem se passar por outras. Ou seja, sim. Se no mundo dos homens existem os espíritos enganadores, né, os homens mesquinhos, os homens que são falsos, é evidente que no mundo dos espíritos, porque sim, o homem desprovido de um corpo físico, ele continua com as suas mesmas qualificações ou imperfeições. A natureza não dá salto. Então, é desse tipo de situação nas comunicações vigentes que Kardec pede para a gente ter um pouco de atenção. Né, Isa? Sim, é isso mesmo, Davi. É na dos impostores, né? Espíritos que querem brincar ou querem, de alguma forma, eles ditam mensagens que, como no caso, que chegam a ser ridículas, né? Exatamente. E atribuem a espíritos que tinham um certo nome quando encarnados, tinham uma certa história, né, boa. E aí esses espíritos então atribuem, para no primeiro momento, todos prestarem atenção, né? E depois começam então a ridicularizar esses espíritos, né? Porque as pessoas que conheceram ou que têm notícia da história sabem que esses espíritos jamais falariam daquele jeito. É isso aí. Então aí é algo que não tem como duvidar, né, Davi? Que são espíritos que estão brincando, se divertindo ali, como acontece entre os homens também. É isso aí. É o famoso trote, né? Se você já pegou a época do trote no telefone, onde a pessoa ou disfarça uma voz, ou simula uma situação, às vezes dentro de um tempo ele consegue enganar, mas algum momento a casa cai, né? Porque o final do processo, a gente não consegue mentir indefinidamente. Os espíritos também. Eles podem até num determinado momento, enquanto, né, sentirem ali atraídos, falando, mistificando, encontrando público para isso, né? O duro é quando essas entidades ditam livros que viram best-sellers, que a pessoa pega e trata aquilo como espírita, não é espírita, aí já é outra coisa, né? Aí já é questão da falta de fundamentação, a falta de estudo doutrinário, e é uma coisa que a revista espírita, nesse momento, está ensinando muito pra gente. O quanto que a gente, para não levar o que não é espiritismo, né, pelo que é espiritismo, nos aprofundar adequadamente, Isa. Sim, é isso aí. Kardec, aí Davi ia te chamar de Kardec. Para mim seria uma honra, né? Para mim seria uma honra você chamar de... Mas é interessante por quê? Porque a gente precisa estudar primeiro, né? Senão a gente leva gato por lebre muito fácil, né? Tem livros... A menos. Pode falar isso. Mas só, Davi, se tiver o caso também, às vezes o médium tá fascinado, né? Se for um caso de fascinação... O médium acha que aquilo lá é maravilhoso e vai publicando umas coisas que não tem fundamento. Mas às vezes ele tá nessa situação, né? Do fascínio. Que a gente já conversou, do fascínio. Muito bem, vamos continuar, que o primeiro parágrafo já mostrou aí para o que veio, né? E vamos ver agora o que a gente tem aí no desenvolvimento do assunto da Revista Espírita, mês de julho de 1858, Espíritos Impostores, o falso Padre Ambrósio. Tomemos outra comparação, diz Kardec, sem sair de nossa humanidade material. Suponhamos que um homem que vos apresente sobre nome de um distinto literato, diante de tal nome o recebeis de início com toda a consideração devida ao seu suposto mérito. Mas se ele se exprimir como um Maríula, reconhecereis logo o engano e o expulsareis como se faz a um impostor, né? Então, será que esse que me entrega o cartão de visita dizendo que o que é realmente o que ele afirma aqui nesse cartão? E aí, somente a experiência de você avaliar, tendo a paciência de avaliar exatamente o que está falando, o que está colocando, qual a maneira desse comportamento que vai assegurar a identidade ser ou não dentro daquele universo que ele se apresenta.
Então, a única garantia que nós temos enquanto alguém que trabalha em uma reunião mediúnica, alguém que trabalha no sentido de avaliar um conteúdo que não seja de ordem mediúnica, é a maneira como ele se comporta, é o senso crítico de avaliação do que vem, do que ele fala e a intenção que muitas vezes, sempre que sai do campo da generalidade, porque o espírito superior não fica para um cara só, ele não fala só para um médium, ele vai generalizar um assunto pelo qual ele faz a universalidade de um pensamento. Então, esse é o espírito superior. Ele não está preocupado em orientar qual que é o número da Mega Sena, o que tem que fazer para ganhar o amor da vida dele. Olha, é coisa assim que você vai perceber que a intenção é trazer a racionalização dentro de uma lógica que aí somente espíritos despretensiosos vão conseguir pautar isso na vida de quem estuda e de quem avalia uma comunicação mediúnica, Isa. Sim, Davi, é isso mesmo. As pessoas têm esse hábito, né, de achar que tinham, né, e tem também ainda, de achar que o espírito tem que resolver o problema dela, né, particular da família dela ou dela. E o espírito superior não vai se prestar a isso. Se ele for dar uma comunicação hoje, numa sessão de desobsessão, vai ser uma instrução geral, vai ser para todos. Ele não vai dar para uma pessoa. Ele pode até fazer uma orientação para o grupo, em alguma coisa que o grupo esteja precisando, mas vai ser para o grupo, não vai ser individual para o João, para o José, para a Maria. Não vai ter isso. E também ele não vai ficar tratando de coisas, Davi, pequenas do nosso dia a dia, né? Coisas que não têm significado, que não vão mudar nada na nossa evolução. Então, sempre que você pega uma reunião que o mentor é que tem que direcionar o que no mundo material compete ao dirigente, muito cuidado, porque o espírito superior tem mais o que fazer. Problema de diretoria executiva, problema de conselho fiscal, isso aí concede a quem está reencarnado, né? Então, quando a gente vê, o espírito superior veio para falar o tipo de roupa que a gente tem que usar, o tipo de apetrecho que a gente tem que fazer, o tipo de ritual que tem que ser empregado para ficar uma reunião mediúnica mais forte. Pelo amor de Deus. São ideias... Posição de mesa. Posição de mesa aqui, ali. Ó, troca aquela toalha ali. Então, são coisas assim que você começa a ouvir e perde toda a fundamentação e você fala, bom, e o pior, sabe o que é? É quando o reencarnado ouve, né? E o reencarnado ouve, ele pega aquilo como um mantra, e aí ele não dá um passo se não for através do que fala aquela entidade, né? E o pior é quando descobre que muitas vezes não é nem a entidade, mas um processo anímico do próprio médium. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui precisa ser pontuado. Na casa espírita ainda acontece demais a torto e a direito, Isa. Ô, Davi, quando eu falei também a questão do fascínio, né, da fascinação, também pode ser um caso de animismo. Total. Do médium, em achar que está recebendo o espírito superior e ele mesmo está escrevendo aquela história. Verdade. É outro e caso acontece também. Demais. Gente, pode parecer muito absurdo o que a gente está colocando aqui, viu? Mas acontece demais. Acontece demais. Então vamos lá, esse próximo parágrafo é seu. O mesmo acontece com os espíritos. São reconhecidos por sua linguagem. A dos espíritos superiores é sempre digna e com harmonia, e em harmonia com a sublimidade de seus pensamentos. Jamais uma trivialidade lhes macula a pureza. A grosseria e a baixeza das expressões não pertencem senão aos espíritos inferiores. Todas as qualidades e todas as imperfeições dos espíritos revelam-se por sua linguagem, e se pode, com razão, aplicar-lhes o adágio de um célebre escritor. O estilo é o homem. Legal, então, né? Não, e o cara, né? Nossa, Kardec, ele mostra uma sensatez que é de arrepiar, né, Isa? O cara assim, ó... Você tem que ser, no mínimo, responsável para avaliar o que chega na tua mão. Não se endeusar, não se enganar, não se prestar à questão da ilusão, porque quando a gente ventila algum texto como verdade, é de muita responsabilidade. Por quê? A responsabilidade de multiplicar algo que muitas vezes não é real. Então a gente tem que saber ser esse freio muitas vezes, né, que desanima muita gente, porque
Por que desanima? Porque muita gente gosta de ser enganado, muita gente gosta do Alice no País das Maravilhas, gosta muito da ficção, gosta muito do oba-oba, e não é o caso de Kardec que traz esse critério de avaliação literária e espiritual, Isa. Sim. Sim, o pessoal busca uma mistificação, né, Davi? E aí não é espiritismo. Exato. Porque tem gente que é espírita, enquanto os espíritos falam, que a pessoa quer ouvir. Enquanto está massageando o ego. Aí vem um espírito, dá umas buchas, onde ele fala de reforma íntima, de mudar algumas características, e fala, não, então, agora eu não sou mais espírita, não. Ser espírita é muito difícil, né? São frases recorrentes. E é isso, né, Isa? Quando o espírito, enquanto está falando, está alisando, beleza. Agora, a hora que a gente precisa mudar, é aí que normalmente a gente, corre dos espíritos superiores. É igual quando a pessoa chega na sessão mediúnica, né? Porque muitas pessoas são levadas ao centro com o objetivo da sessão mediúnica, para poder escutar os espíritos falarem. E elas se decepcionam. Porque se é uma casa séria, o que ela vai ouvir? Ela vai ouvir doentes, vai ser um atendimento fraterno em grupo. Ela vai ouvir um atendimento fraterno de espíritos que ela não conhece, e vai ter ali o acolhimento e depois a orientação. É o que ela vai ouvir. Se ela vai com a intenção de ficar ouvindo o mentor ou espírito superior da comunicação, se for um centro sério, ela vai cair do cavalo, ela vai desistir. Porque não é o que ela vai encontrar. E você pode achar que isso, você pode achar que isso é pessimismo, você que vai ouvir numa live dessa aqui pelo Instagram, aí também pelo Spotify, mas não. Quando Jesus fala o seguinte, eu vim pelos doentes, não pelos sãos, a mediúnica é exatamente isso. Quando a séria mesmo, é só abacaxi para descascar, é só coisa pesada. Quando vem o mentor é para dar canja, é para dar bônus, olha lá. Agora, toda a sessão que depende da abertura do mentor, do encerramento do mentor, do dia do contato com o mentor, para ele falar o que a gente tem que fazer. Bom, então, para que livre-arbítrio, né, Isa? Sim, não precisa, né? Não teria necessidade, né, Davi? De livre-arbítrio. Isso eu acho que esse é uma das partes mais bonitas da doutrina. Maravilhoso, de arrepiar. É ter a nossa participação, ativa ali no processo de auxílio, de acolhimento, de doutrinação do espírito, né? Perfeito. Então não tem necessidade de mistificação. A gente vê como que é uma evolução, né? Para algo maior. Muito bom. Kardec continua, meus amigos. Essas reflexões nos são sugeridas por um artigo que encontramos no Spiritualiste de la Nouvelle-Orléans, do mês de dezembro de 1857. É uma conversa que se estabeleceu entre dois espíritos, através da mediunidade, em que um dizia-se o Padre Ambrósio, e o outro se fazia passar por Clemente XIV. O Padre Ambrósio era um respeitável sacerdote, morto na Louisiana no século passado. Era um homem de bem e altamente inteligente, havendo deixado uma memória venerada. Então, você percebe que a pessoa tem um nome, a pessoa tem a história. Isso significa que quem é malandro, quem é enganador, pega esse nome e coloca o quê? Né? Uma presença imaginária para quem compra a ideia e não avalia. E aí, os espíritos mesquinhos dependem disso, né? Através do primeiro sopro, ver quem dá atenção a esse sopro. Porque aí, se der atenção, eles vão montando, vão avançando, vão falando, vai tendo a participação da sua vida através de grupos que aumentam. Então você vai percebendo, às vezes, novos grupos espiritualistas que perdem toda a característica espírita para viver o quê? A sombra do que uma entidade dita fulana de tal estrutura, cria o estatuto dela, e dentro do estatuto dela só entra quem a segue, porque caso contrário, não vai continuar ali dentro. Então tem muito sobre isso, que é as entidades que criam um campo de isolamento do discernimento e através disso criam núcleos, né? E esses núcleos muitas vezes é difícil desestruturar exatamente pela questão do fascínio, como já disse a Isa pra gente. Isa. Sim. E às vezes esses espíritos que lideram, né, esses grupos,
às vezes, Davi, eles fazem isso também acreditando naquilo que eles estão falando e às vezes por diversão. Né? Depende do grau de perversidade do espírito. Né? Nesse caso aqui que nós vamos ler, é mais, acho que para diversão que eles estavam, porque eles sabiam que eles iam ser desmascarados, né? Porque o conteúdo do que eles falavam era muito assim, ridículo. Agora, às vezes o espírito ele tem um grau de perversidade e ele se envolve nisso. E ou ele faz por obsessão, por maldade mesmo, ou porque ele também acredita naquilo. E aí eu acho que é mais sério ainda, porque ele mantém por mais tempo aquilo. Ele alimenta aquele grupo por mais tempo. Então, quando você vê uma entidade que fala o seguinte, olha, quando for meia-noite e 5, você leva uma oferenda para mim na rua tal, número tal. Ou seja, é a entidade que faz isso, na verdade, inicialmente, o que ele está fazendo? Procurando alguém que lhe dê ouvido. Porque se naquele horário, naquela hora, tiver o que foi solicitado e alguém que acreditou nele fez o que ele pediu, pronto. É o primeiro grande momento de sintonia estabelecida e de critério de assimilação dos interesses comuns. Por isso que é muito importante essas questões sempre que há, né, a gente tem sempre que ter esse pé atrás do que as entidades espirituais manifestando-se, dentre as suas solicitações que escapar, olha, cuidado com a prece, com a vigilância, a sintonia, tudo bem, isso é espírito superior falando. Agora, você deve ter o comportamento X, Y, Z dentro dos critérios. Ou seja, começa a inventar uma teia que só ele coloca você dentro e quem posar ali é a mosca que ele vai criar processos vampirídicos e terríveis de assimilação de sintonia. Isa? Isso vai desde uma oferenda, né, Davi? Igual você falou, uma comida, uma coisa, até um assassinato. Isso. Né? Exato. Porque aquilo que vocês falaram aí. Matar a galinha preta, matar o bode, mas também matar o homem, matar a criança, sacrifícios animais e de homens que a gente sabe que ao longo da história, dentro de rituais extremamente gravíssimos dentro dos campos da magia, ou qualquer outro nome que a gente respeita, evidentemente, todo tipo de religião ou tipo de crença, mas tem coisa que realmente vê que as entidades espirituais ou o regime anímico da ignorância produzem coisas absurdas, Isa. Sim, e eu acho até, Davi, que se eu estou prejudicando, chegou ao ponto de prejudicar meu próximo, isso não é religião. Porque a proposta de uma religião, qualquer que seja, é você estar fazendo essa ligação com Deus, né? Seria você desenvolver a sua espiritualidade. Agora, se você está fazendo isso, chamando de religião, mas você vai lá e mata outra pessoa em nome dessa religião, isso não é uma religião. Isso é uma crença, uma seita, você pode chamar de qualquer outra coisa, mas não uma religião. Porque Deus não está concordando com isso. E quando a Isa coloca que é matar alguém, também é quando você mata uma crença de alguém. Você vai lá, pega uma pedra, joga num terreiro, porque ele pensa diferente de você. Então você vai lá, dá uma paulada lá, derruba aqueles que pensam diferente de você. Então tudo isso é muito importante que se diga que se isso veio de recomendação de uma entidade espiritual que fornece um ambiente de guerra, que fornece um ambiente íntimo de perversão, alto lá, né? Principalmente ligado no campo de que Deus é amor e a religião é um processo de nos ligar-se a esse amor, que evidentemente vai nos levar a Deus, né? Temos um comentário aqui da Kelly, né? Temos um umbandista em casa e essa história da oferenda é um tema polêmico aqui em casa, diz a nossa amiga Kelly Rúbia, que tem aí um familiar que trabalha. É lógico que cada um vai enxergar de uma forma, né? Claro que a gente não está generalizando. Tem muito umbandista, por exemplo, melhor que muito espírita. O que a gente está colocando aqui né? O que as entidades espirituais solicitam para ver até onde pode fazer no campo da influência. E olha que muitas vezes eles vão lançar de situações, né, que vão avaliar o que eles podem ou não podem chegar com a gente, né? E isso é muito importante, sim, de ser colocado, porque senão a gente abre mão do nosso livre-arbítrio para que terceiros nos utilizem como fantoche, como marionetes. Pô, e essa vida não é para isso, não. A nossa vida deve ser dirigida pelas nossas próprias escolhas, sim. Nem se para isso eu precisar mudar da minha
forma de pensar, da minha religião, que quer me obrigar a trabalhar uma situação na qual eu não acredito, na qual eu não faz parte daquilo, fugiu a minha concepção racional. Talvez por isso que o Espiritismo seja tão grandioso nesse sentido. Por quê? Porque ele permite que a gente pense por nós. Ele nunca coloca algo que a gente vai engolir sem pensar. Então, talvez por isso que uma reportagem como essa, que traz na Revista Espírita, devolver ao indivíduo o controle do próprio pensamento e deixar de viver de diretores de consciências, como diz Immanuel Kant nos seus textos mais difíceis da história, porque muita gente vive pautando no que o outro vai achar e o que o outro comanda a minha vida. Enfim, eu viro um burro de carga, eu viro um cara controlado pelo sistema. E definitivamente a vida é mais que isso, né? É mais que isso, Isa. Sim, e esse controle que você fala, Davi, ele é tão sério que nós temos que ter sobre o nosso corpo, porque a mente é nossa e o corpo é nosso. E eu tenho que ter controle sobre isso. Não é porque o espírito, você vai dar passividade para o espírito falar que você vai fazer o que o espírito quer que você faça. Inclusive um médico, um médium na sessão, ele consegue não falar os palavrões. Não dá um tapa na mesa, não dá um chute na cadeira, exatamente, não dá um soco na cara do cara que está na frente. Mas para isso ele precisa ter disciplina, é o que a Isa está falando. Exatamente. Ele tem que ter controle. E isso ele aprende com oração, ele aprende com disciplina, não incorporando em qualquer lugar. Então ele não pode dar passividade para o espírito na fila do banco. Ah, mas o espírito me tomou. Não existe isso. Ele tem que controlar o espírito. Olha, aqui não é lugar por pensamento, faz uma oração, pede ao anjo da guarda, controla, não é lugar, tem lugar e horário para o espírito falar, amigo, você vai falar na sessão, no dia tal, que é o dia em que eu vou deixar você falar. Então, quando ele começa a fazer isso, por mais difícil que seja, ele começa a se educar. E educa os espíritos também. Os espíritos vão respeitá-lo, porque sabe que ele não vai dar passividade na fila do banco. Tá certo? Então, isso tudo o médium consegue fazer e faz. A gente tem exemplo disso. É isso aí. Próximo parágrafo é seu, Isa. Nesse diálogo, onde o ridículo disputa com o ignóbil, é impossível que nos equivoquemos. Olha o jeito que ele começa a ideia, mano. Que nos equivoquemos quanto à qualidade dos interlocutores. E é preciso convir que aqueles espíritos tomaram bem poucas precauções para se disfarçarem. Que homem de bom senso, ainda que por um instante poderia supor que o padre Ambrósio e Clemente XIV tivessem podido descer a tamanhas trivialidades, que mais parece uma exibição circense. Comediantes da mais baixa categoria, que parodiassem essas duas personagens, não se teriam exprimido de modo diferente. Então foi algo bem assim, eu gostaria de ter acesso a essa conversa deles, né? Parece que foi bem ridículo, assim, não tinha como enganar, né? Todos perceberam o que era. Mesmo porque, né, mesmo quem não sabe respeitar comunicações espíritas legítimas, vai dar uma sacaneada, vai falar mal do André Luiz, vai falar mal de um Emmanuel, vai falar mal de um Chico Xavier, vai falar mal de um Divaldo, porque também tem aquele que, se não tiver dentro dos critérios de sua crença, ele joga fora. Por quê? Porque ele não consegue também dilatar sua própria mente de ver que aquela legitimidade do porta-voz de quem fala é real, né? Isso também acontece, principalmente no campo de quem é materialista, de quem não acredita na comunicabilidade do mundo dos espíritos, que também é uma realidade que nos cerca. Agora, aqui, vai muito de encontro com o que se faz até hoje, com brincadeira do copo, brincadeira do compasso, brincadeira com os tabuleiros de comunicação trivial com as entidades, sim, as evocações perigosas que se fazem para brincar com os espíritos. Então, é lógico que, pegando mentes fracas que gostam de brincar, as entidades falam, então vamos ver, né? Vamos falar que aqui a gente é Sócrates. Aquele Sócrates lá, o filósofo. Nossa, se você pegar um cara ou alguém que fala, nossa, olha onde nós chegamos brincando. Pronto, a entidade, então, vai nadar de braçada dentro desse despreparo que ali dentro ele vai encontrar e se manifestar sempre, Isa.
Sim, principalmente se ele não conhecer Sócrates, né, Davi? Porque aí, qualquer coisa que ele falar... Qualquer palhaçada, o cara vai abraçar fácil, né? Sim. A gente tem que lembrar que Kardec, não no caso dessa comunicação, que como ele disse, era uma comunicação muito frívola, né, muito ridícula aqui, então isso aqui não tem dificuldade para ele. Mas se ele pegasse, por exemplo, uma comunicação de um pseudo-sábio se dizendo ser Sócrates, Kardec tinha conhecimento de quem era Sócrates. Exatamente. Então, para ele, exatamente, já é diferente quando você não tem conhecimento quem é aquele espírito. Você tem que estudar para ver se essa comunicação faz sentido com o grau evolutivo daquele espírito. Então, isso para um leigo, muitas vezes ele larga a mão disso, ele acredita mesmo em quem é e pronto. Então, aqui nós estamos falando aqui, por isso que a codificação estava na mão de Kardec. Isso. Né? E o que é mais, gabarito, né? E o que é mais importante, quando Kardec ia, e antes de colocar qualquer coisa na codificação, ele passava para a esposa dele ler, que tinha regime lá de entender poesia, que tinha regime de entender o intelecto, era uma capaz tanto quanto. Muita gente não fala da Madame Gabi, mas muita gente não sabe da importância dela na codificação, do que ela tinha também que ler e passar pelo crivo dela também, tanto quanto Kardec. Essa informação também é super legal, né, Isa? Muito legal, né, Davi? Muito legal mesmo. Porque às vezes a gente não... E ela também é muito intelectual, né? Extremamente. A nossa Madame Gabi, a esposa de Kardec, foi fantástica nesse processo da codificação também. Muita gente não sabe disso, né, Isa? Não sabe. Mas no filme, Davi, o diretor, eu assisti uma entrevista do diretor, e ele falou que tinha essa intenção de mostrar o lado dela, porque realmente até a gente que era espírita não tinha essa informação de como ela era companheira dele, né? E como que ela auxiliava ele nas cartas, em tudo. Nossa, e o filme mostra ela muito ao lado eu sempre me interessei, porque eu falei, não é possível, né? E ela é isso que você falou, ela não era só a companheira ali no caso, mas ela cercava todo o processo, que auxiliou. Tanto que Obras Póstumas, para quem não conhece, né? É uma obra que vem depois do desencarne de Kardec, graças ao esforço dessa senhora que distribuiu o material que póstumo, né, do desencarne de Kardec para a elaboração dessa obra. Né? Então vamos lá. Sim, tinha ficado numa gaveta, né? Estamos persuadidos de que o círculo de Nova Orleans, onde se deu o fato, compreendeu como nós. Duvidar disso seria cometer injúria. Lamentamos somente que, ao publicá-lo, não o tenham feito seguir de algumas observações corretivas, que teriam impedido as pessoas superficiais de o tomarem por amostra do estilo sério de além-túmulo. Apressamo-nos, no entanto, a dizer que o círculo não tem somente comunicações desse gênero. Outras há, de caráter muito diverso, onde se encontra toda a sublimidade do pensamento e da expressão dos espíritos superiores, né? Ou seja, em outras palavras, e como bem disse como introdução a Isa pra gente, a mediúnica vai trazer várias surpresas. Tem hora que vai chegar a verdade numa reunião mediúnica através dos médiums, sim. Tem hora que não vai chegar a verdade. O que interessa é o quanto o médium está preparado para avaliar, né? Fora do seu egocentrismo, dentro das suas particularidades de compreensão legítima, o que definitivamente um espírito tem a trazer nessa reunião mediúnica, Isa. Sim, e ele que chama atenção aqui, Davi, ele fala, lamentamos somente, né, que eles não tenham feito observações corretivas, né? Então eu acho que Kardec queria que eles tivessem colocado algum comentário na comunicação explicando, né, que essa comunicação não era uma comunicação verdadeira. Os espíritos que estavam ali dizendo que era o padre e o Clemente não eram. Ele gostaria que tivesse, né? Interessante como ele se incomodou com isso. Por quê? Porque, pelo jeito, ele admirava o periódico. É isso aí. Ele fala aqui, ó, comunicações outras há de caráter muito diverso, onde se encontra toda a sublimidade do pensamento e da expressão dos espíritos superiores. Então, ele ficou incomodado por não terem feito uma observação a respeito da comunicação. Demais, né? Perfeito, perfeito. E o que é mais legal, né? Quando a gente estuda o espiritismo sério, o espiritismo que realmente passa por o crivo de um espírito da verdade, de uma estruturação pedagógica e espiritual, olha o que vem agora.
Pensamos que a evocação do verdadeiro e do falso Padre Ambrósio poderia oferecer material útil de observação sobre os espíritos impostores. Foi o que fizemos, diz Kardec. Como se pode julgar pela entrevista seguinte? Então, nada melhor do que colocar um de frente para o outro e ver como que esse comportamento funciona. Para você fazer o quê? Ter critério, não levar gato por lebre. Você chegar no raciocínio lógico e ponderado. É isso que Kardec provoca a partir de agora, numa entrevista incrível, Isa. É isso mesmo, Davi. É uma experiência, né? Um experimento, né? Exato. É a parte do espiritismo experimental, né? Isso aí. Ele vai colocar ali, evocar os espíritos e colocar eles para conversarem e ver o que sai disso para ele poder analisar. Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Tanto que a gente fala o quê? Que a Revista Espírita é o principal laboratório de Kardec. Lembra que nesse momento aqui, meus amigos que acompanham a live, que acompanham a gente aí pelo Spotify, pelo Deezer, nós não temos ainda o Livro dos Médiuns. Kardec está tendo as primeiras experiências de juntar os elos que vão formalizar a obra pela qual estuda a mediunidade, estuda essas comunicações. E isso, para quem está vendo passo a passo, é emocionante. É ver como que o Espiritismo nasce, Isa. Sim, é isso mesmo. Na Gênese também, Kardec, há várias menções na Gênese de hipóteses que Kardec colocava na Revista Espírita, e quando ele vai escrever a Gênese, ele fala que essas hipóteses já tinham passado pelo controle universal dos espíritos. Perfeito. Né? Maravilhoso. Então, assim, até o capítulo que nós... Maravilhoso. Nós temos o capítulo que a gente está estudando no sábado, que é a uranografia geral, né? Que é uma comunicação de Galileu. Também foi publicado na Revista Espírita em 2 partes, e que depois, então, quando ele vai escrever a Gênese, ele já tem esse controle universal dos espíritos. Então aí ele vai e publica como um capítulo inteirinho só a comunicação sobre espaço, tempo e matéria. Então assim, é maravilhoso. Aqui nós não estamos endeusando o Kardec. Na verdade, a gente está vendo o compromisso desse cara, da atenção, da disciplina, do esforço. Coisa que é muito próximo do que a gente faz às terças, quinta, quando senta o traseiro aqui para estudar. É uma coisa que já está tudo pronto. O cara teve que tirar do zero, o cara teve que conversar com um monte de espírito para chegar nessa universalidade. Então, na verdade, é uma gratidão a Kardec, o estudo que a gente faz aqui aos espíritos que nos auxiliam a compreender tudo isso de uma forma serena e correta, Isa. É isso mesmo, Davi, com certeza. O esforço dele é o que nos motiva, né? Imagina quantas comunicações que muitas vezes ele não sabia o que fazer com aquilo, né? E agora? E aí depois ele foi juntando, foi entendendo, foi compreendendo, e do fato, então, ele conseguiu ter lá os princípios que ele queria, que ele buscava para compreender aquilo que estava acontecendo. Mas imagina o esforço dele, quantos anos, para ele não chegar nisso, né? É isso aí. Então, a partir de agora, vamos à entrevista. Pode começar a leitura para a gente, por favor, Isa. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito do verdadeiro Padre Ambrósio, falecido na Louisiana, no século passado, e que deixou uma memória venerada, que se comunique conosco. Aí a resposta, aqui estou. Ô Isa, por que na maioria das comunicações que Kardec vai trabalhar com os espíritos, ele roga a Deus, né? Ele faz a evocação antes em nome de Deus. Qual que é a finalidade disso, segundo a sua percepção, Isa? Davi, já dizer para aqueles espíritos todos que o trabalho dele ali é um trabalho sério, que ele é feito em nome de Deus. Não adianta chegar ali, não vem me dar migué, que aqui é em nome de Deus, né? Então isso é muito legal, né? As portas se abrem, e é de arrepiar a hora que você começa a entender isso, né, Isa? Tem. Todas as vezes ele começa desse jeito, Davi. Já mostrando qual que é o objetivo dele ali. Então, que não vai ter brincadeira, que não vai ter... Não é passatempo, é sério. A reunião é séria, ele quer colher realmente material para poder estar ajudando, inclusive, outros espíritos também. E isso tem um poder muito grande, viu, Davi? Da vibração, dos espíritos que estavam ali, da seriedade do trabalho. Isso é muito sério. Por isso que nas sessões mediúnicas a gente deve sempre começar com a leitura ou do Evangelho, né? Uma leitura assim que possa estar preparando o ambiente para as pessoas que acabaram de chegar,
estarem vibrando naquela mensagem lida, comenta rapidinho a mensagem para ir fazer a oração e dar início, então, à sessão. Uma forma de preparar o ambiente, de atrair os bons espíritos, os espíritos que estão ali compreenderem qual que é o objetivo, né, da sessão pelas vibrações que estão emanando das pessoas ali, do assunto, né? Provavelmente, então, Isa, dentro dessa explicação, provavelmente, então, que as reuniões, seja ela como uma live dessa, seja um estudo doutrinário, a gente sempre começa com uma prece, talvez para dar esse primeiro impacto que dá, rogar a Deus, para que interceda no que vem nessa comunicação, desse encontro, dessa discussão, Isa? Sim, com certeza, Davi. Legal, começar, né? E terminar. Muito legal. Porque a gente entendendo, né? Porque normalmente fazia uma parte mecanicamente falando, sem saber por quê, né? E aqui a gente vai encontrando a fundamentação, Isa. Sim, a fundamentação do que a gente faz, né? Quando a gente começa dentro do centro também. Exato. A gente faz dessa forma. Exatamente. Né? Segunda pergunta, meus amigos. Poderíeis dizer-nos se realmente foste vós que tiveste com Clemente XIV a conversa referida no Espiritualiste de La Nova Orleans, cuja leitura fizemos em nossa sessão passada? Resposta: lamento os homens que foram enganados pelos espíritos, tanto quanto lamento estes, né? Ou seja, nem todos os espíritos são do Senhor, já dizia o texto sagrado, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, você pega essas pistas já ditas lá no Antigo, no Novo Testamento, para você ver que realmente, até hoje, espíritos querem se utilizar de recursos e fundamentação dentro dessa nuvem de testemunhas que nos cerca, para mostrar, às vezes, coisa que não é. E aqui o Espírito fala, esse negócio sem o preparo adequado vai ser enganado durante muito tempo ainda, né, Isa? Sim, e me chama a atenção nessa resposta, Davi, a benevolência do Espírito, né? Ele lamenta pelos dois. Por aqueles que escutaram, estavam na sessão e foram enganados, e pelos que enganaram. Isso é uma característica de Espírito superior. É a benevolência. Verdade. Olha como ele é bom. Já dá uma diferença danada o que o cara traz, né? Já. Sim. Pode continuar, Isa. Qual foi o espírito que tomou o vosso nome? Aí a resposta, um charlatão. Um enganador, um mentiroso e tal. É um enganador. Não faz sentido ele identificar o espírito, né? Pode continuar. E o interlocutor? Era Clemente XIV? Aí a resposta, era um espírito simpático, aquele que havia tomado meu nome. Então, simpático ao primeiro charlatão, né? Que passou pelo padre Ambrósio. Então, era um espírito simpático com aquele que havia tomado meu nome. Então, é comum também, por exemplo, é muito comum, né, dentro das reuniões da pintura mediúnica, às vezes você vê a assinatura, né, de Monet, ou de Leonardo da Vinci, ou de algum nome como Van Gogh, coisas do tipo. Então, o que é muito importante, será que nessa reunião é mesmo o espírito que está assinando com aquela característica do pintor? Nem sempre. Muitos são entidades que tiveram aula com esses mestres, que conheceram a técnica empregada e assinam em nome do seu mestre. Mas não é definitivamente, unicamente aquela entidade. Você pensa assim, Isa? Penso, Davi. É igual aquela questão que o Kardec vai trabalhar no capítulo 24, né, do Livro dos Médiuns, a respeito das comunicações desses espíritos superiores, né? É a mesma coisa na pintura também. É uma forma de expressão, né? Então, também, eles estão expressando uma coletividade, um pensamento coletivo a respeito daquele tipo de pintura, daquela arte. Então, mas se eu penso assim, se esse espírito é superior, se ele manda um aprendiz dele, ele sabe a responsabilidade, ele sabe que aquele cara é capaz de fazer igual ele faria. Isa, sabe o que eu fico pensando? Por exemplo, quarta-feira, 20 horas. Quantos centros espíritas abertos aí, muito médico fala assim, olha quem está aqui, Bezerra de Menezes. Eu fico imaginando
Quantas escolas de Bezerra de Menezes que vão representar ele naquilo que ele fundamenta de ensinamento, né? E não é só no espiritismo, mas na Umbanda, no Candomblé, onde Bezerra ele é muito colocado, muito evocado. É lógico que vai ter uma escola que represente as suas ideias. E assim é em tudo, né, Isa? É em tudo. Essas falanges, legal, né? A gente usa esse termo também, demais, falanges, é legal, né? Cara. Porque então, você passa assim, a entender, São né? Vicente de Paula, você passa a entender. Nossa, é maravilhoso. São Francisco de Assis. Não quer dizer que ele venha pessoalmente. Por isso, às vezes, Davi, tem médium, vidente, que às vezes fala assim, nossa, eu vi Jesus. E o médium, às vezes, de fato, ele viu algum espírito iluminado que tomou muitas vezes a aparência de Jesus, mas não que fosse Jesus, mas como uma forma de mostrar para ela que ele tinha luz, né? Uma forma bonita de estar mostrando como para ela, Jesus é muito importante. O que o espírito faz? Ele se mostra como ela quer, como Jesus. Perfeito. Para que ela se sinta bem. Então, assim, a gente tem que ver qual que é a finalidade. A finalidade é o bem. Então, não tem problema que ele tenha usado a aparência de Jesus para que ela se sinta segura. Eu já escutei companheiras espíritas falarem que viram Jesus, são pessoas idôneas, então ela não está mentindo. Mas acontece isso, entendeu, Davi? O espírito pega essa aparência, ou muitas vezes anjo da guarda, com asas. O médium vê os anjos com asas, mas por quê? Porque para ele às vezes era importante aquela visão, né? E são espíritos bons, espíritos puros, ou às vezes muito evoluídos mesmo, que se aparentam assim para chamar a atenção mesmo, porque sabe que nós sentimos isso como uma proteção, como um amparo muito grande. Perfeito. Então, faz parte dessas falanges, né? Desses espíritos que se desdobram para nos auxiliar com seus mandatários. Então, quando você está no Monte Sinai, com Moisés que fala que recebeu 10 mandamentos de Deus, pô, então aí você passa a entender que não é Deus, é uma entidade representativa de leis universais, que pelo caráter universalista, o que ele vai fazer? Pô, só pode vir de uma mente, né, aonde está a grande representatividade da perfeição. E vai pôr quem no lugar? Né? Vai pôr o quê no lugar? Vai pôr Deus, mas não é Deus. É uma entidade representando as leis naturais, e aí sim, essa entidade de alta estirpe que traz essas notícias nas notícias do plano espiritual. Isso é incrível quando você passa a entender e desestrutura, né? Você desorganiza essa fase mais de milagres que acontecem por aí, porque é a lógica. É a lógica, simplesmente a lógica. Muito bom. Beleza, Davi. Muito bom. Como pudestes permitir semelhante coisa em seu nome? E por que não desmascarastes os impostores? Né? Kardec pergunta ao verdadeiro, né? Porque nem sempre posso impedir os homens e os espíritos de se divertirem. Ou seja, tem público para todo tipo de espírito, né? Então vai ter o público para o Ari Toledo, vai ter o público para o Tiririca, vai ter o público para todo tipo de entidade. E é isso que a entidade está colocando aqui, que a cada um segundo suas obras, Isa. Sim, inclusive, Davi, hoje a gente tem isso nas redes sociais, né? É muito democrático, a gente tem público para tudo. Isso. As pessoas começam a fazer lives, vlogs e tudo mais, e assim, tem público de todo jeito. Agora, o que a gente não pode deixar de pensar que é o seguinte, ele não tem como impedir todos os homens de se divertirem, e também nem os homens nem os espíritos, porém, a gente tem responsabilidade. Isso. Então, essa diversão, ela vai gerar uma responsabilidade, Isso. Ninguém fica alheio a isso. Então, a justiça divina vai ser feita. Essas pessoas serão responsabilizadas pelos atos delas. Pela brincadeira. E a gente sabe que tem brincadeira que é muito perigosa. Pode incorrer em danos maiores. Então, tudo isso é muito sério. Não é brincadeira, não. Por isso que quando o médium é sério, que vê uma palhaçada nas reuniões mediúnicas que não são sérias, a primeira coisa é informar. E se ele sentir que continua sem a estrutura necessária, ele se afasta. Não é pelo orgulho dele, exatamente, é por um processo de educação que ele precisa procurar pessoas idôneas que, de repente, aquele grupo não dá a ele. E ele não pode também se enganar, não pode se furtar da verdade, Isa. Sim, Davi, e não só o médium, viu? Mesmo os espíritas que não estão na sessão mediúnica, o comportamento dentro do centro,
ele tem que se basear em respeito mútuo. Então, também não é só o médium, eu acho que todos que estão ali, né, na divulgação da doutrina, tem que ter esse respeito mútuo, né? A gente tem que saber que tem um limite ali, porque às vezes ele não está mediunizado, mas ele também está influenciado, de alguma forma, Exatamente. por um espírito ali zombeteiro que quer tumultuar. Exatamente. Então, não é só na reunião mediúnica, às vezes numa palestra, às vezes perguntas inoportunas, entendeu? Ao palestrante. Tem várias situações também que tem que ser olhadas também dentro do trabalho, né? Perfeito. É sua, Isa. Concebemos isso quanto aos espíritos. Entretanto, eram sérias as pessoas que recolheram aquelas palavras e de modo algum buscavam divertir-se. Aí a resposta: uma razão de sobra. Por isso mesmo deviam pensar que tais palavras mais não seriam que a linguagem de espíritos zombeteiros. Eu entendo aqui, Davi, que na pergunta ele está querendo dizer assim, os médiuns, né, e os espíritos que participavam da sessão, eles eram sérios, eram pessoas idôneas, que trabalham de uma forma séria, que não justificaria a atração daqueles espíritos zombeteiros, né? Porque a gente sabe que nós atraímos o que nós somos, né? Então, se somos zombeteiros, vamos atrair zombeteiros. Se somos Mas sérios, que Kardec os bons te dá, espíritos... o Kardec dá uma pista disso pra gente lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, quando ele fala assim, nem toda reunião séria é uma reunião instrutiva. E nessa frase tem uma verdade danada. Por quê? Porque, às vezes, essas reuniões são para realmente avaliar o discernimento de quem está ali num posicionamento sério, Isa. Sim, seriam educativos, né, Davi? Seria para as pessoas perceberem a diferença entre uma comunicação séria e uma comunicação frívola ou do espírito zombeteiro. Seria até educativo, né? Isso aí. Se a gente for ver. E aí ele fala aqui que deviam pensar, e aí o espírito responde que eles já deveriam saber disso, né? Porque eram espíritos zombeteiros, então eles deveriam saber disso. É isso já aí. do tipo de comunicação. Então parece que eles ficaram melindrados, né? Ou às vezes é falta de discernimento mesmo. Às vezes ele tem um conteúdo de seriedade, ele sabe do grau de seriedade que precisa na mediúnica, mas por falta de estudo não tem bagagem de discernir o que está acontecendo ali. E talvez foi isso também que aconteceu. Também, verdade, Davi, também. Por que não ensinam os espíritos em Nova Orleans princípios idênticos aos que são ensinados aqui? Resposta: a doutrina que vos é ditada logo lhe servirá. Não haverá senão uma. Ou seja, está começando a formalizar o espiritismo nessa distribuição mundial. Um momento vai ser, mas precisa antes evoluir os meios de comunicação, daqui a pouco vai ter uma tal de internet, daqui a pouco vai ter um grau de Instagram, daqui a pouco vai ter as lives, daqui a pouco vai ter os centros espíritas diluídos, daqui a pouco vai ter o movimento de unificação e universalidade dos ensinos dos espíritos. Ou seja, o espírito está colocando o que só viria a acontecer praticamente nos anos de hoje em diante. Então, ou seja, em outras palavras, calma, Kardec, vai ter o momento certo, porque não é agora. Né, Isa? Sim, não é agora. Davi, fiquei até arrepiado aqui. O que são 164 anos? Nada, né, Davi? Nada. É emocionante. Então, realmente, Isa, fica bem claro a qualidade consciencial dessa entidade, hein? A capacidade que ele conversa com Kardec. Olha a diferença vibratória desse cara, pelo amor de Deus. Né? A oitava, Isa. Considerando-se que essa doutrina deve ser ali ensinada mais tarde, parece-nos que se o fosse imediatamente, aceleraria o progresso e evitaria que a incerteza prejudicial tomasse conta de algumas pessoas. Resposta: os desígnios de Deus são frequentemente impenetráveis. Porventura não haverá outras coisas que vos parecem incompreensíveis nos meios que ele emprega para alcançar seus fins? É preciso que o homem se habitue a distinguir o verdadeiro do falso, embora nem todos possam subitamente receber a luz sem se ofuscarem.
Nem tem comentário, né? Não, é uma paulada atrás da outra, porque, né, não que a gente esteja vendo essa pandemia como um recurso divino e tal, mas dentro do que está acontecendo, se a gente não perceber que essa varredura está acontecendo para alguma coisa, a falta de esperança, a falta de lenitiva, a falta de fé, tudo isso vai virar algo dentro da gente que vai nos prejudicar demais. Então, o que o Espírito está falando? Se, para evoluir, tá esse cenário, então vamos ver o que dá para tirar, né? Tá cheio de limão. Vamos ver que limonada que sai disso aí. Então o Espírito está colocando bem esse olhar aonde está tudo certo, sim, e que a cada um será dado segundo suas obras, Isa. Sim, e que no final ele fala assim, nem todos, embora nem todos possam subitamente receber a luz sem se ofuscarem. Então alguns realmente, Davi, não vão conseguir enxergar. É isso aí. Não vão conseguir. Mas tudo tem que vir no seu tempo, né? Exatamente. Então, aí a gente poderia até lembrar do exemplo de um fruto, né? É muito ruim pegar um fruto verde, por isso que ele precisa do tempo dele, do terreno dele correto para crescer, do tempo dele correto para ele poder evoluir o que precisa, para aí sim a gente degustar todo o sabor desse fruto e tal. E aqui é muito parecido com essa ideia do amadurecimento que precisava. A gente está no ano de 1857. Se a gente avaliar 2021, aí, os seus 164 anos de doutrina, é tudo muito recente ainda. A gente está saindo das fraldas agora, Isa. Muito recente, Davi, também acho. É muito pouco tempo para a gente estar já vendo, né, um resultado. A gente está caminhando, está começando o nosso trabalhinho de formiguinha, mas que com certeza é muito promissor, viu, Davi? É muito promissor. Ô Isa, agora ele vai dar uma cutucada na entidade, né? Ele vai avaliar a condição, né? Eu não entendi. Eu acho que ele quis testar. Eu senti que quis, porque ele falou, não, o cara tá... Não faz. Ele meteu uma pergunta dessa aqui, que já tá lá toda estruturada. Tá tudo montado lá. Apesar do que eu pensei aqui nesse momento que eu tava lendo. Nós estamos no momento em que o Livro dos Espíritos só tinha 501 perguntas, que é a primeira edição. E aí a versão definitiva vai ter 1018, 1019 a partir da segunda edição em 1861. Ou seja, a gente está no momento de transição que ele vai aprimorar a segunda edição do Livro dos Espíritos. Então, eu acho que também tem isso, não é só um teste. Você pegou o momento histórico para avaliar? Você viu como que a coisa funciona? Então, eu não tinha pensado nisso, das questões do Livro dos Espíritos. Eu não pensei nisso. Eu pensei só que ele estava querendo testar o espírito. Né, mas ele está no momento de reformular e de expandir o Livro dos Espíritos. Daqui a pouco a gente vai ter a versão definitiva, que é essa que a gente estuda hoje, Isa. Sim. Pode ser então, Davi. Vamos ver que pergunta é essa para quem não sabe que pergunta. Ele fala assim, Kardec. Poderias, eu vos peço, dar-nos a vossa opinião pessoal sobre a reencarnação? Né? Eu não sei como que está essa ideia na primeira edição. Eu não sei se ele expande, porque quando a gente estuda a reencarnação a partir da edição definitiva, tem várias perguntas ligadas à reencarnação, né, Isa? Agora, na primeira edição eu não sei. Eu não sei como que está. Se ele evoluiu esse assunto. Porque se ele evoluiu, está aqui um dos princípios. Se ele não evoluiu, está o teste. O cara está testando a entidade. Então, vamos ver o que o Espírito responde. Os Espíritos são criados ignorantes e imperfeitos. Uma só encarnação não lhes bastaria para tudo aprenderem. É necessário que reencarnem a fim de aproveitarem a felicidade que Deus lhes reserva. Olha, uma resposta extremamente pautada, numa simplicidade e numa perfeição espetacular. Eu achei espetacular, Isa. Eu também. O final, eu achei até engraçado, porque quando a gente vê falar de reencarnação, sempre tem aquela questão do sofrimento, né? A gente sempre faz alusão a um sofrimento. E ele já coloca assim, ó, o objetivo é a fim de aproveitarem a felicidade que Deus lhes reserva. Então ele já está vendo lá o final, né? Final de todo o processo. Ele vê a reencarnação não do prisma de prova ou expiação. Ele vê a consequência de uma perfeição que está fora desse parâmetro. Ele já vê com otimismo e não como um pseudo castigo.
Legal demais, cara. Pô, maravilhoso, cara. Só que para chegar nisso, que nós estamos conversando aqui, eu, a Isa e os amigos que acompanham essa live aqui, precisou quanto tempo para a gente matutar isso? Se é que se vocês entendem o que é matutar, né? Pensar, estruturar, desenvolver, leva tempo, né, Isa? Leva tempo sim, Davi. Não é rápido assim, não. A 10ª é a sua, Isa. A reencarnação pode ocorrer na Terra? Essa pergunta que eu me mas aí que tá. Essa questão aqui vai aparecer na edição nova do Livro dos Espíritos, na reedição lá, que se dá em vários planetas, na pluralidade dos mundos habitados. Quando a gente não reencarna só na Terra, né? Ou seja, eu não sei se na primeira edição trabalha esse assunto ou se aqui já tinha isso. Eu não sei também, esse momento histórico eu não tenho. Então vamos ler. A reencarnação pode ocorrer na Terra ou somente em outros globos? Aí a resposta. A reencarnação se dá conforme o progresso do espírito, em mundos mais ou menos perfeitos. Aqui então o Espírito deixa claro, amigos, basicamente um resumo do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando lá a gente aprende dos mundos primitivos, provas e expiação, a gente aprende sobre mundos de regeneração, felizes e ditosos, e o mundo celeste. Então, o que o Espírito está falando? Um desses 5 tipos de mundo, dependendo da qualidade do seu habitante, ele vai reencarnar num desses espaços aí, concedidos por merecimento e não milagre, porque que ele está ali, né? Isso é muito legal também de se pensar e ver que o Espírito aqui deu uma resposta muito coerente ao que a gente aprende no Espiritismo, Isa. Sim, e nós estamos nesse, né, Davi? É isso que a gente pensa quando a gente lê aqui, né? Então quer dizer que nós somos compatíveis com esse, né? Isso. Podemos até estar olhando as coisas diferentes, né? Estamos olhando diferente, a gente se incomoda, já começa a se incomodar muito com o sofrimento do próximo, a gente se mobiliza para ajudar, mas nós ainda fazemos parte desse mundo, nós ainda estamos reencarnando aqui. Então, isso é algo para a gente pensar, né? Isso não esclarece se a reencarnação pode ocorrer na Terra. Nós podemos reencarnar aqui na Terra, ou todo mundo que vem na Terra é pela primeira vez? É uma pergunta muito próxima a isso que Kardec está fazendo aqui. Né? Sim, pode ocorrer. E se esse espírito a solicitasse como missão, isso seria mais meritório para ele e o faria avançar mais do que se pedisse para renascer em mundos mais perfeitos. Ou seja, existem espíritos que estão conosco, não é nem prova e nem é expiação. São os espíritos educadores. São aqueles que nos ensinam questões comportamentais, morais e intelectuais para nos ajudar no nosso progresso. É isso que o Espírito deixa claro. Que não é todo mundo que está aqui pagando por um preço de estar numa reencarnação provatória ou expiatória, mas sim missionária também. Claro que dá para contar nos dedos esse tipo de reencarnação, mas no nosso tipo de mundo tem isso sim, né, Isa? Tem, Davi. E eles estão espalhados por todos os lugares. É isso aí. Para fazer avançar todos. É isso aí. Então, eles estão assim, desde uma zona rural até um grande centro, espalhados de forma diversa em várias classes sociais, para que possa todos terem a oportunidade de estar recebendo o ensinamento deles, né? Desde o mais simples até o mais elaborado, assim, que a gente pode pensar que Chico, por exemplo, foi um desses tipos de missionários. Né? Então, em todas as religiões também, não só no Espiritismo, em todas as religiões, eles estão por aí. E fora delas também. Porque tem muita gente de caráter fora do campo religioso que vieram como missionários, né? Muito bem colocado isso. É o 12 agora, Isa? É o 12. Contigo, então, vamos lá. Rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir ao Espírito que tomou o nome de Padre Ambrósio que se comunique conosco. Meu Deus do céu, agora chamou o outro caboclo lá, agora chamou o que queria dar um miguezão, que queria enganar a galera toda, não é isso, Isa? E pôs ele de frente com o verdadeiro Padre Ambrósio. Meu então Deus vai ficar do céu. Imagina a vergonha do cara, velho. Meu Tadinho, Deus. Da dó.
Não, mas sabe o Dá que, aquela sensação, esse ô, momento Davi, que chama atenção? quando a gente é criança e faz uma coisa errada, e aí a mãe põe na Foi na frente do fica todo mundo olhando. Meu Deus do céu. Mas o que eu fico pensando é, Kardec faz esse furdúncio todo pela análise literária. Ele analisou um texto. Se Sim. deixa levar gato por lebre, passava e isso aí realmente é. Tudo é espiritismo agora, ele poderia se furtar disso, falar, pô, tá vendo? Mas não. Ele está aproveitando para educar nossa alma. Até aqui, Isa. Pelo amor de Deus, muito profundo. Até aqui, cara. Então vamos lá. Vamos ver o que nos espera. Aí ele responde, eis-me aqui, mas não queirais me confundir. Pode continuar. Aí o 13. Vamos lá. És verdadeiramente o Padre Ambrósio? Em nome de Deus, intimo-te a dizer a verdade. E aí ele responde, não. Ou seja, quando colocou o nome de Deus, né? Ou seja, que essa verdade seja realmente aquela que venha esclarecer fatos e não engessar aqui, nem incitar a vaidade humana. Coisa que, de repente, no outro grupo lá, o grupo se deixou levar, Isa. Se deixou levar. E, inclusive, Davi, Kardec vai falar no capítulo 24, no item 259, que esse começar a intimar o espírito, né? Para que ele, em nome de Deus, diga a verdade, é um meio, né, dele falar a verdade. E que funciona muito. Só que em algumas exceções, né? Quando o espírito tem uma perversidade maior, que ele continua se mantendo firme. Mas, de uma forma geral, os espíritos, no momento desse, eles cedem e falam a verdade. É isso aí. Uma questão de respeito, né, também. O que pensas do que disseste em seu nome, né? Penso como pensavam os que me ouviam. Ou seja, quem procura enganação, vai encontrar enganação. Semelhante atrai semelhante. Às vezes a gente vê isso numa roda de conversa. Eu vejo, às vezes, amigos que eu tinha no passado que não me agregavam em nada pela conduta de mesquinharia que a gente conversava, sabe? Conversa de vestiário, conversa de calçada que não deveria falar. Ou seja, vai ter público para todo tipo de conversa e situação. E aí sim, a cada um segundo suas obras, né, Isa? Então, no mundo tem. E lá, em Nova Orleans, como em qualquer outro lugar, haviam pessoas que queriam ser enganadas e podendo, inclusive, serem sérias, como elas eram. Sim. Falta de instrução. Legal isso, cara. Legal demais. Muito legal. Legal. Por que te serviste de um nome respeitável para dizer semelhantes tolices? Aí a resposta. Aos nossos olhos, os nomes nada valem. As obras são tudo. Como podiam ver o que eu era pelo que dizia? Não liguei maior importância ao empréstimo desse nome. O cara fez uma vara de pescar, uma isca, velho. O cara usou um nome para ver se através daquele nome ia fisgar aqueles que estavam em volta e fisgou. Então aconteceu, né? Então, é como se dentro de um processo desse eu chegar e falar, olha, eu tenho uma simpatia tremenda com Friedrich Nietzsche. Aí eu pego, lanço algumas teorias deles, que alguns podem conhecer, e falo, pô, esse aí é o cara mesmo. E aí o que eles fazem? Eles levam realmente e falam, pô, esse é o Nietzsche que está se comunicando aqui, hoje em espírito. Então, eu conseguiria enganar, porque eu sei alguns fundamentos dele, o pessoal pega ele e fala, pô, que legal, olha como que ele mudou, né? Ou seja, e aí vem um monte de gente e fala, pô, se Nietzsche mudou através dessa comunicação que veio nessa sessão, qual outros que não mudariam também? E aí é o que gera esse fascínio todo e esse furdúncio que foi, nessa época, essa comunicação, Isa. Davi, essa aí, como você estava falando, a questão do Nietzsche aí, é um exemplo da falsa verdade, né? Ou meia-verdade. Você falou alguma coisa dele. Alguma coisa dele você falou. Aí então, o cara reconheceu. Aí o cara falou, pô, é ele. Não tem jeito, é ele. Pronto, aí já era. Aí já pegou. Um já garfou. E às vezes só de ter falado o nome deles, às vezes, do padre, do Clemente,
e do que eles fizeram, se ele falou, se teve, por isso que ia ser legal a gente ter visto como foi essa mensagem. Às vezes alguma coisinha que eles falaram ali que era verdade, já fez todo mundo cair e dar atenção para o que eles tinham para dizer. É isso aí. Isso é bem perigoso, viu, Davi? Isso é mais perigoso do que a gente imagina para as pessoas que não são muito instruídas. Sim. Escutarem isso e estão precisando, às vezes, daquele consolo, né, daquela comunicação, e às vezes fala-se alguma coisa que elas sabem mais ou menos, ou elas se impressionam pelo saber, porque não sabem quase nada. Exatamente. Também, né? E aí caem, e aí se envolve. Gente, isso aqui é muito sério, porque a nossa mente, né, somos muito influenciáveis. Questão 459 do Livro dos Espíritos fala muito disso. Então, se faltar vigilância, faltar oração, faltar estudo, faltar discernimento, a gente, para levar gato por lebre, é muito fácil, Isa. Muito fácil, Davi. É algo que a gente tem que ficar preocupado mesmo. Ter muita preocupação, principalmente a gente está divulgando a doutrina, né, Davi? Exatamente. É uma responsabilidade. Aí a responsabilidade, amigão, aumenta. Né? Se eu venho aqui e trago um conteúdo de achismo no lugar do espiritismo, a minha responsabilidade vai duplicar, porque eu vou mais confundir do que educar, né? E não o Davi educando, né? Mas as ideias centrais da doutrina que devem prevalecer a minha. Porque tem coisas, às vezes, que no indivíduo não é o que ele acredita, mas na doutrina fala o contrário do que ele pensa. Ele não pode falar o que está nele, mas no que está na doutrina. Mesmo nele ainda não ser o departamento da compreensão daquele assunto. E isso normalmente acontece demais também, né, Isa? Sim, por isso que a gente vê nos livros do Emmanuel, Davi, eles sempre trabalhando ligados à obra básica. Você já reparou? Já. É sempre explicação em cima da obra básica, em cima da questão, ou em cima do evangelho. Você já reparou isso? Já. Como que o Emmanuel trabalha? O André Luiz também? Sim. Então, quer dizer, olha o cuidado que eles tiveram de estar fundamentando todos os pensamentos deles. É isso aí. Para que pudesse amarrar uma coisa a outra, né? É isso a codificação com as obras do Chico. Beleza. Próxima questão. Por que não sustentas a tua impostura em nossa presença? Porque minha linguagem é uma pedra de toque com a qual não vos podeis enganar. Ou seja, a tua cabeça não serve para minha sintonia, que depende de outro tipo de sintonia que você não me dá. Você está numa vibe, Kardec, que eu não consigo entrar, diz o Espírito. Lá eu consigo, aqui não. Caramba. Ou seja... Lindo, né? Lindo demais. A observação que Kardec coloca, né? Disseram-nos muitas vezes que a impostura de certos espíritos é uma prova à nossa capacidade de julgar. É uma espécie de tentação permitida por Deus, a fim de que, como disse o padre Ambrósio, o homem possa habituar-se a distinguir o verdadeiro do falso. Então, claro que vai ter uma hora que a gente vai ser testado, que vamos ver... você estudou tanto, você fez lives e mais lives, você leu livros e mais livros, você foi no centro espírita e foi mais... Vamos ver se você aprendeu alguma coisa mesmo. Lógico que a gente vai ser testado, né? É isso que Kardec está sendo colocado aqui. Mesmo por quê? Por quê? Porque é um mundo de provas e expiação, não é um parque da Disneylândia, né? Com certeza, isso mesmo, Davi. Vocês. Que pensas de teu camarada Clemente XIV? Resposta. Não vale mais do que eu. Ambos necessitamos de indulgência. Vixe. Os amigos de sintonia reconhecendo os amigos de sintonia. Em nome de Deus Todo-Poderoso, rogo-te que venhas. Estou aqui desde que o falso padre Ambrósio chegou entre vós. Por que abusaste da credulidade de pessoas respeitáveis para dar uma falsa ideia da doutrina espírita? Por que nos inclinamos ao erro? É porque não somos perfeitos. A gente tá para dar uma zoada e conversar com mentes capazes de estar comigo. Então, simplesmente isso. Se eu estou entrando ali para falar de futebol, eu vou procurar o quê? Pessoas que gostam de falar de futebol. E aí, quem não quiser, aí eu vou ter que procurar outra. Eu vou ter que procurar outra, porque é simples assim. Isa do céu. Que profundo esse estudo de hoje.
Sim, parece que eles não tinham, esses dois espíritos, eles não tinham interesse, né, de prejudicar. Eles queriam só zoar mesmo. Eles não queriam, é só dar uma zoada só. Pode continuar, Isa. Não pensaste ambos que um dia vosso embuste seria descoberto e que os verdadeiros Padre Ambrósio e Clemente XIV não se exprimiriam como o fizeste? Aí a resposta: os embustes já eram conhecidos e castigados por aquele que nos criou. Nossa, eles tinham consciência, Davi, eles tinham consciência. Exatamente. Só que então, a necessidade de continuar teimosamente a estacionado do jeito que queriam ficar, mas eles sabiam do superior. Tanto que eles colocam aqui aquele, em nome aí de Deus, que eles nem se prestam a falar, né, Isa? Aquele que nos criou. Exatamente. E você vê, Davi, que eles... dá a impressão que os espíritos superiores permitiram isso, né, como uma forma de aprendizado também, né? Não dá para perceber isso? Ficou claro. Eu acho que é muito importante esse momento aqui para a gente vendo acontecer, para lembrar aquilo. Nem todos os espíritos são do Senhor. Nem tudo que vem do plano espiritual vem de espírito superior. Sim. Esse é o grande sinal de alerta, né, Isa? Com certeza, Davi. É o grande sinal de alerta. Mesmo daqueles que se dizem, dão um nome, né? Jesus, Penelon. Exatamente. Tem que tomar cuidado com todos. Até que se prove o contrário, é preferível duvidar num primeiro momento do que já aceitar o que eles estão falando. Aí Kardec vai perguntar, né? Perdão, Isa, pode completar, depois eu falo da próxima questão. Pode falar. Não, eu ia ler. Eu ia dizer o seguinte, a gente que conhece lá a questão da escala espírita, e dentre delas os espíritos batedores, os imperfeitos, que está lá numa das piores escalas e tal, Kardec vai perguntar se eles estão ali, né? Vocês pertencem à mesma classe dos espíritos aqui chamamos batedores? Ou seja, a gente sabe que espírito batedor é só aquele que está ligado muito à questão da matéria, muito à questão da inferioridade, né? E aí a resposta, não. Não, porque ainda é preciso raciocínio para fazer o que fizemos. Ou seja, eles entrariam mais como pseudo-sábios, enganadores, entidades maliciosas, que já sabem trazer linhas de raciocínio, Isa. É isso mesmo, Davi. Mais uma prova de que a inteligência não caminha com a moral. Olha que top que você falou. Né? Perfeito que você falou agora. Nem sempre mesmo. Nem sempre. Ao verdadeiro Padre Ambrósio, esses espíritos impostores vos estão vendo aqui, eles estão olhando para o senhor, verdadeiro Padre, né? Sim, estão sofrendo pra caramba. Dá aquela olhada de lado, baixa a cabeça, dá aquela vergonha básica, putz, grila, aonde eu fui amarrar meu jegue, eu fui descoberto, aquela impressão que a Isa colocou quando a gente faz uma arte ferrada e a gente é colocada de frente ao crime que a gente fez ali, quebrando uma árvore, atrapalhando uma pessoa e passando uma vergonha danada, Isa, do céu. Sim. Mais uma vez, Davi, ele é bonzinho, esse espírito, né? Olha como ele faz. Sim, e sofrem com o meu olhar. Quer dizer, ele tá com muita, muita indulgência, né? Desses espíritos. Ele tá sentindo, né? Por esses espíritos. Olha que graça. Muito legal. 23. São errantes ou reencarnados esses espíritos? Eu achei essa pergunta demais, Davi. Aí ele responde, errantes, não seriam suficientemente perfeitos para se desprenderem caso estivessem encarnados. Massa demais mesmo. Então, massa demais. Aqui é bem profundo, né? Sim. Porque a gente nunca lembra que um espírito reencarnado pode vir aqui fazer uma visita e se comunicar numa sessão mediúnica ainda. Perfeito. E aqui ele está falando, um dos casos que a gente muito estuda na doutrina, dos níveis de emancipação da alma, né? Os níveis de desprendimento. Ou seja, você percebe aqui que a resposta do verdadeiro Padre Ambrósio é um padre aí que realmente tinha subsídio íntimo e espiritual de discernimento enormes, Isa. Sim. Mesmo pela próxima questão, né, que ele vai falar. Porque aí Kardec pergunta
agora para ele, né? E vós, Padre Ambrósio, em que situação vos encontrais? E aí ele responde, encarnado no mundo feliz e desconhecido de vós. Então, quer dizer, ele nós não temos nem ideia, mas nem ideia do que o cara tá, né? Ele tá encarnado num mundo melhor do que esse. Possivelmente não tem cadeado, não tem cerca elétrica, não tem uma justiça que é capaz de condenar, porque não existe alguém que prejudique a vida do outro. Então, você imagina o tipo de estrutura que a gente não consegue nem relacionar mentalmente, Isa. E numa evocação, né, Kardec evoca, então, o Padre Ambrósio, aí numa evocação, o Padre Ambrósio vem, então, olha só, gente, uma evocação, ele vem, então, de onde ele está, e aí ele se comunica pelo médium, com consciência e tudo mais, reencarnado em outro planeta. Exatamente. Então é algo ainda pra gente... Algo muito parecido com o que fazia Eurípides Barçanufo. É provado que ele estava num momento de letargia, certo? Então ele estava numa... E de lá, ele se desliga daquele corpo, porque a gente sabe que se ele está reencarnado, a palavra já fala, ele está numa espécie de experiência com uma vida material no qual a gente nem imagina. Mas ele precisa deixar aquele lugarzinho lá para estar conosco aqui. Uma espécie de mensagem de WhatsApp, onde a mensagem é ele mesmo que está através da psicofonia ou psicografia. Coisa inimaginável. Inimaginável. E que para nós, que a gente está começando a estudar agora, né, Isa? Nossa, não dá nem para imaginar, não dá. Falta muita coisa ainda, Davi, falta muito subsídio. Nós vos agradecemos pelos esclarecimentos que tivestes a bondade de dar-nos. Sereis por demais benévolo para virdes outra vez entre vós, dizer-nos palavras de bondade e ditar-nos uma mensagem capaz de mostrar a diferença entre o vosso e o estilo daquele que vos usurpou o nome, né? É possível num outro momento, ou seja, trazer um conteúdo, como trouxe lá em Nova Orleans, aqui pra gente, né? E o que ele fala? Estou com aqueles que querem o bem na verdade. Olha a resposta da entidade, Isa. É de arrepiar, velho. Ele poderia ter colocado sim, tudo bem, até lá, né? Não, olha a resposta que o cara dá, né? Isa, eu confesso a você que é extremamente impactante esse artigo que a gente estudou, me arrepiou várias vezes pela questão lógica e serena que Kardec, essas entidades, tantas mistificadoras que trouxe coisa para a gente aprender, quanto as entidades aí verdadeiras no processo da elevação espiritual. Isa, suas considerações sobre o que a gente estudou hoje, Isa? Davi, também gostei muito. Me fez voltar a estudar muitas coisas do livro dos médiuns, né? É muito bom a gente tá lembrando disso, como a gente falou no começo, a importância, o objetivo da mediunidade, né? Hoje na doutrina, algo que vem mudando com o tempo, né? E que a gente tem que, então, ter esse foco, né? Qual que é o objetivo da sessão de desobsessão dentro do centro espírita? Né? O objetivo é de auxiliar, é um atendimento fraterno aos espíritos. Quase todos os centros têm um atendimento fraterno. Você recebe a pessoa, conversa com a pessoa, orienta no que você pode, acolhe a pessoa ali dentro do que você pode. Com os espíritos é a mesma coisa, tá certo? Só que eles estão em outra dimensão, eles estão desencarnados, eles não têm mais o corpo físico, mas continuam sendo consciências em sofrimento. Então a gente tem que mudar a nossa percepção do que a gente, ou melhor, nossa expectativa do que a gente quer de uma sessão mediúnica, o objetivo. Isso é mais impactante para os médiuns em desenvolvimento, né? Mas também para os doutrinadores, também para o pessoal que faz a parte da vibração, enfim, para todos os participantes, né? O objetivo da sessão, da reunião mediúnica, é auxiliar, é caridade. E ponto final. Não é mistificar, não é perguntar, não é querer informação de quem é o espírito, não importa quem é, nem o espírito que está buscando ajuda, não importa se ele é João, se ele é José, se ele é mulher, se ele é homem, não importa o que ele é. Ele é um ser sofrendo que precisa de auxílio e é o auxílio que a gente pode dar. A gente sabe que quando ele se aproxima do médium e ele entra em contato com os fluidos do médium, isso auxilia muito ele no despertar, na compreensão da situação dele. Então, a importância é a caridade e nada mais. E nos ajuda muito isso, porque quando você já vai com esse pensamento, muita coisa que você evita.
Porque você já sabe que não é o objetivo de uma sessão séria. Estudando a Revista Espírita, todas as terças e quintas-feiras, numa parceria entre Palestras Davi, Espiritismo e Sociedade, hoje, com essa visita maravilhosa de uma pessoa extremamente capacitada, a Isabela Bezon. E antes da gente fazer a nossa prece de encerramento, minha gratidão a todos que acompanharam essa live. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos seus projetos, Isa, para as pessoas te seguirem, te acompanharem. Eu só não lembro quem fez a prece de abertura, Isa, para eu pedir agora para fazer. Foi você? Eu. Então eu faço de encerramento após a sua divulgação do seu trabalho nas redes sociais. Muito obrigado, viu, Isa? E bem-vinda sempre estudando a Revista Espírita com a gente. Obrigado, Isa. Obrigada, viu? Eu que adoro. Fico muito feliz com seus convites. Estou fazendo estudo da Gênese às quartas-feiras, às 19h30, no meu perfil, Isabela Bezon. Aí quem quiser acompanhar com a gente vai ser um prazer. Eu vou fazer a prece de encerramento, então, colocando que aí até daqui uns 50, uma hora, esse mesmo material que a gente viu aqui pelo Instagram ao vivo vai ser divulgado também através de podcast, né, lá no Deezer e também no Spotify. Muito obrigado, a gente pede aí aos amigos acompanharem a prece e já agradecendo a presença de todos, ok? Isa, se preparem, logo você volta, porque tem muita coisa para a gente estudar na Revista Espírita, hein? Tá joia, Davi, se Deus quiser. Então vamos agradecer a Deus Todo-Poderoso, nosso irmão maior Jesus, a Kardec, a todos os espíritos codificadores que nos auxiliam a entender as questões da alma, nossa gratidão imensa a todos os espíritos. Ser conosco, amigo de todas as horas, nossos mentores, nossos anjos da guarda, trazendo paz, lenitivo, asepsia e equilíbrio, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, e que assim seja. Muito obrigado a todos e uma excelente noite. Tchau, Isa. Tchau, amigos. Obrigada, Davi. Fica com Deus. Tchau a todos. Obrigada.